Oi, pessoal, eu sou a Luciana Takahashi, então vamos fazer essa aula de uma introdução ao ultrassom dermatológico. Vou começar aqui com um caso clínico. Opa! Esse caso é uma paciente, é uma menininha de 3 anos, que ela tinha já uma manchinha na face medial do braço desde o nascimento. E que os pais falaram, sempre foi aquela manchinha. Só que uma vez ela voltou da escola e tinha tido um aumento de volume local. Segundo a menina, depois de um trauma lá na escolinha. Então, é que eu fiz até essa fotinho aqui para você conseguir ver o abauladinho. E é como se fosse essa lesãozinha aqui, roxinha, tá? Na verdade, os pais, quando teve esse aumento de volume, eles levaram no pronto-socorro, no hospital pediátrico, e foi realizado um ultrassom lá. Então, um ultrassom da emergência, né? Que são essas imagens aqui, né? Então, um ultrassom de partes moles que achou essa lesãozinha ali em correspondência à bolinha, tá? E ó, esse laudo. Então, foi realizada uma ecografia de partes moles. O que que tá dizendo aqui, ó? Então, uma imagem cística, conteúdo anecoico, lobulado, estava do subcutâneo, não tinha fluxo no Doppler, né? Mais ou menos uns 20 milímetros, 2 centímetros, e nesse específico, e mandou fazer uma ressonância. Os pais, então, foram para uma dermatopediatra, que daí, então, pediu um ultrassom dermatológico. E daí, agora eu vou mostrar as imagens que foi esse exame que eu fiz. Então, assim, você vê agora daquela outra imagem, vamos comparar, como a gente vê com muito mais detalhes, porque é uma lesão pequena, né? Mais ou menos 2 centímetros. Então, a gente usando, assim, o ultrassom de alta frequência, a gente consegue delimitar e ver bem melhor essa lesão. E o meu laudo para essa lesão aqui foi esse. Então, eu tinha visto que tinha essa lesão do subcutâneo, quando eu passei o transdutor, na verdade, parecia uma imagem cística lobulada, eu via que eram vários tubinhos conectados, pareciam tubinhos conectados confluentes, não tinha fluxo no Doppler, e esse aspecto sonográfico vai sugerir para a gente, então, uma malformação vascular de baixo fluxo, né? Que pode ser tanto linfática ou mista, veno linfática, tá? Então, olha a diferença das imagens. Então, isso aqui que é ultrassom dermatológico, a gente tem que conseguir dar esse detalhamento comparado com uma ecografia de partes moles, feita no pronto-socorro, feito por alguém que não é especialista nisso, tá? Então, é esse tipo de diferença que o nosso laudo, que o nosso estudo tem que dar. A gente tem que dar nome para as coisas, né? Não só dizer que é inespecífico, faça uma ressonância, ficar nisso, né? Vou medir aqui e acabou, tá? Então, essas são as diferenças dos laudos, então, de umas partes moles com um ultrassom dermatológico, e eu acho que isso fica muito mais satisfatório, tanto para o paciente, para o médico solicitante, para a gente que está realizando o exame. Então, no ultrassom dermatológico, a gente sempre fala, ultrassom dermatológico de alta frequência, mas assim, que quer dizer toda essa frequência e como isso vai afetar o nosso exame. Então, no ultrassom, eu trouxe duas imagens aqui. Isso aqui é uma imagem de uma ecocardiografia, e isso aqui é da glabela de uma criança, tá? Pra vocês terem mais ou menos a noção. Então, assim, no ultrassom, quanto mais penetração a gente tem, e para fazer um ecocardio, a gente tem bastante penetração, porque a gente tem que ver todo o coração, e nesse caso, ó, mais ou menos uns 15 centímetros, conforme a gente tem maior penetração, a gente tem uma frequência mais baixa. Então, as frequências baixas nos dão mais penetração. Porém, às custas de resolução de imagem. Então, a imagem é mais granulada. Ao contrário disso, é um transdutor de 15 MHz. Eu estou avaliando aqui uma lesão numa glabela de uma criança. Então, aqui, se eu estou vendo pele, eu não preciso de profundidade, mas eu preciso que tenha uma resolução espacial boa. Essa imagem tem que ter definição. Então, na verdade, para a gente ter essa definição, a gente não tem profundidade, mas isso para a pele é excelente. Então,
para exame dermatológico, a gente vai precisar de os transdutores de alta frequência para conseguir dar essa delimitação, esse detalhamento que a gente precisa. Então, fica perfeito para a pele, tá? Porque a gente não precisa de profundidade e a gente precisa do detalhamento da imagem. Então, para o ultrassom dermatológico, a gente tem já uns guidelines dizendo qual que é os requisitos mínimos que a gente precisa para realizar um exame. Nesse artigo, desse guidelines, eles dizem que a frequência mínima é 15 MHz, tá? Mas, falando aqui, a minha opinião e a opinião do Luiz, te acha que tem que ter uma frequência mínima de 18, sabe? E, bem da verdade, assim, para conseguir fazer um exame bom, porque na verdade, toda vez que vem um exame dermatológico, você não vai escolher, ai, não posso, não vou fazer unha, não vou fazer dermatológico, não vou fazer melanoma, não vou fazer tumor cutâneo, sabe? Não tem. Quando você abre a tua agenda de dermatológico, acabam aparecendo vários tipos de exame, né? Então, a gente acha que a frequência desejada, na verdade, é acima de 20 MHz. Porque, obviamente, não é todo exame que precisa de uma frequência tão alta, mas no escopo dos exames de ultrassom dermatológico, na grande parte das vezes, a gente vai precisar de muita alta frequência. Para você olhar um preenchedor específico na olheira, que tem bolinhas pequenas, que os focos de ácido hialurônico são muito pequenos, entendeu? É diferente você ver um preenchimento aqui de arco zigomático, entendeu? E que tenha focos maiores do que um preenchimento de olheira. Então, a gente acha que sempre tem que ter pelo menos acima de 20 MHz para você conseguir fazer os exames, tá? Outra coisa importante no ultrassom dermatológico vão ser os transdutores. Então, na maior parte das vezes, a gente vai precisar de vários tipos de transdutores. Os transdutores, eles são multifrequenciais, né? Por exemplo, assim, esse aqui é um transdutor que é 418 MHz, então ele já entra na alta frequência, mas é de um tamanho normal. A gente vai usar os transdutores de tamanho especial, né? A botinha, essa botinha também chega a 18. A gente tem o aparelho da GE, que tem esse transdutorzinho pequenininho de 22 que ele é bem pequenininho, o footprint, e isso nos ajuda a acoplar em áreas pequenininhas também, né? Do que você imagina, você ter esse transdutor grandão aqui, tem que fazer uma olheira, então isso acaba dificultando também, tá? Outra coisa importante do ultrassom dermatológico que a gente sempre fala é que a gente vai usar muito gel também, tá? E, na verdade, você tem que ter a mão bem delicada. Na verdade, você tem a pele, tem o gel e você encosta no gel. Se você forçar aqui e encostar aqui na pele, a gente vai perder esse parâmetro da epiderme, do aumento de volume. Então, assim, muitas das vezes, quando a gente está fazendo o exame, você vai fazer o exame numa alteração palpável, num pequeno aumento de volume, entendeu? Então, você coloca essa bolota de gel e você tenta não fazer força. Então, para isso, às vezes a gente usa os nossos dedos para segurar ali o transdutor, mas não colocando força no transdutor, porque a gente vai precisar da camada de gel para nos ajudar. Principalmente assim, quando a gente tem um aumento de volume, um abaulamento, e daí na imagem, a gente sabe que daí a imagem vai ficar bem feita porque a gente consegue ver aquele colchãozinho de gel, né? Então, aqui mostrando, aqui fica difícil porque assim, era uma lesão palpável. Se você colocar o transdutor aqui e encostar, ficou uma imagem do nada, não tô vendo nada aqui. Então, não é assim. Principalmente quando a gente tem alterações palpáveis ou visíveis. Quando eu coloquei o gel e tirei o peso aqui do transdutor, daí a lesão apareceu aqui no subcutâneo, que é um lipoma, tá? Então, muitas das vezes a gente tem que usar essa técnica. Então, você veja que é uma lesão que ela abala essa superfície cutânea, tá? E eu consigo ver que eu estou examinando bem a região que tem o aumento de volume, enquanto aqui eu pressionando, a lesão simplesmente desaparece, tá? Então, essa parte da técnica é uma coisa inicial, mas é muito importante. Então, toda vez que a gente tiver abaulamento, você tiver lesões muito superficiais, assim, você precisa ver a epiderme, a gente tem que fazer esse colchão de gel.
Outra coisa é, na verdade, sim, também, você vai fazer um mapeamento, não é que você vai segurar dessa forma o transdutor ficar lá 40 minutos segurando com esse transdutor com força. É nesses momentos, assim, para você tirar uma foto de um abalamento de volume. O resto do exame você vai fazer com a pressão normal, tá? Porque não tem como você ficar 40 minutos, uma hora, segurando dessa maneira o transdutor, entende? Então, é para coisas focais superficiais, alterações epidérmicas, alterações que tenham, né, esse abalamento quando você está vendo. Então, a gente usa essa técnica do ultrassom dermatológico. Agora, mostrar, fora a parte dos transdutores, um pouco sobre a frequência. Eu trouxe aqui, são dois aparelhos da GE, que são os aparelhos, inclusive, que a gente tem, né? Então, a gente tem esse Logic E, que é um portátil, e o Logic Totus, que é esse aparelho console. Então, assim, a gente tem duas imagens de dois transistores, 18 MHz e 24 MHz, ok, é alta frequência já estou trabalhando na faixa do ultrassom dermatológico, mas olha, isso aqui é uma imagem de um pênis com ácido hialurônico. Então, eu queria para vocês verem assim, a diferença que dá quando a gente tem frequências diferentes. Então, a imagem do 18 MHz a gente vê que tem uma coisa aqui, alguma coisa, puxa, será que tem preenchedor? Talvez aqui. Te dá uma dúvida, sabe? Você olha, parece que tem um pouquinho. Quando você vem e troca o transistor para 24 MHz, olha o tanto de preenchedor que tinha, entendeu? E na mesma imagem, então, assim, aqui não dava para ver, tá tudo borrado, né? Então, esses poucos borrados, aqui aparece bem. Então, isso já foi, assim, muitas vezes já perguntaram para mim, ah, Luciana, nossa, fiz um exame de uma paciente de olheira, não dei nada, e daí foi em outro lugar e falaram que tinha um monte de produto. Pode ser? Eu falei, pode. Depende do transtorno que você está trabalhando, entendeu? Então, olheira é muito fácil de deixar passar, muito fácil, porque focos pequenos. Então, se você tem só às vezes você trabalha só com transtorno de 18, vamos transportar isso que é um pênis, né? Mas vamos transportar isso aqui para uma olheira. Então, você, ai, fiquei na dúvida, você vê esses branquinhos. Não, gente, não tem nada. Daí outra pessoa com um transdutor melhor. Nossa, tá lotado de produto, tá? Então, isso realmente acontece. E a pessoa vai ver lá e fez com transdutor de alta frequência, tá? Outra coisa que vamos até extrapolar aqui, por exemplo, se fosse um transdutor de 15 fazendo aqui do pênis e não conseguisse ver os focos tão pequenininhos, às vezes vê assim, ah, eu fiz um preenchedor, a pessoa achar que é uma coisa branca e pode até achar que é um PMMA, entendeu? Porque não tá vendo o ácido hialurônico. Vê só um branco, um borrado, e na verdade pode chegar a confundir a pessoa, quem está fazendo o exame. Então, assim, a gente tem que fazer o treinamento para entender como que é o ultrassom dermatológico, mas a gente tem que ter os equipamentos que eles nos deem a segurança para fazer exame, tá? Mudando aqui, porque o Logic E, ele tem um transistor de 22, tá? Então, assim, se a gente pegar aquela mesma imagem, botar no Logic E, aumentar a frequência, não, ele tem um transistor de 22. Ó, você vê que comparado com o 18, você consegue já ver melhor aqui. Eu não, de qualquer forma, eu não deixaria de ver o produto, mas você vê que com um aparelho de console, como a gente tem, agora comparando essas duas imagens, né, ó, 22 e 24 MHz, assim, você pensa assim, nem dá tanta diferença, mas você olhando o detalhamento, parece que essa imagem está até, inclusive, assim, borrada, tá ruim. E aqui a gente tem muito mais detalhe. Então, mostrando também que o processamento, então, se você tiver um aparelho de console, com certeza essa imagem não é só também os megahertz do transdutor, então a gente tem que pensar na questão do processamento do aparelho. Então, aparelhos de console eventualmente farão imagens melhor do que, né, um aparelho portátil. Passando então aqui para os tipos de aparelho, né? Então, isso aqui é uma coisa que sempre perguntam para a gente, né? Ah, sobre os tipos de aparelho. Então, hoje em dia, a gente tem aparelhos de mão, né? Os aparelhos portáteis e os aparelhos de console. Mas até que ponto, que aparelho, qual é o aparelho que é para mim, né? Qual que eu quero, que eu preciso comprar para começar um ultrassom dermatológico, né? Então, na verdade, a gente sabe, assim, que um de mão, né, vai começar ali.
um Rumark, alguma coisa, vai começar a partir de R$ 20.000, e o de console, né? é, o céu é o limite. Só voltando aqui, em geral, para diagnóstico, né? Então, se você vai fazer um laudo, dar laudos, então a gente já sempre recomenda que pelo menos um portátil, né? Porque daí o console às vezes vai ficar um custo-benefício não vai ser tão bom, então geralmente para fazer laudo não tem como você trabalhar com transtorno dermatológico fazendo laudo com aparelho de mão. Mas com o portátil a gente acha super viável, porque daí já tem vários transdutores, e normalmente no exame você vai ver que você precisa trocar os transdutores, tá? Os aparelhos de mão. Ah, nossa, óbvio que você não vai recomendar. Não, às vezes a gente recomenda, tá? Principalmente assim para injetores, para dermatologistas, é, guiar. Então, assim, eu quero mostrar aqui as opções que a gente tem no mercado e mais ou menos o que que você conseguiria ver com um aparelho desses, tá? Primeiro desses aqui, algumas opções que a gente tem. Esse aqui é o da marca Vino, uma marca chinesa, tá? Vou voltar aqui. Na verdade, ele até tem uma. Esse aqui vai, a frequência dele é até 16 MHz. Agora, ele tem até um modelo mais novo que o pegar dele é melhor, sabe? Porque isso aqui é bem compridão, assim, e às vezes ele fica difícil de você conseguir controlar o aparelho. Mas ele chega até, tem uma frequência, assim, boa, até 16 MHz, entraria no alta frequência. Tem o Mi-Fi da Philips, ele é muito bom, a aerodinâmica, que assim, para você pegar o transistor, ele é bom, ele é bem leve, é, só que ele não tem alta frequência, é uma frequência de 12 MHz. A gente tem esse aparelho, uma coisa também que o Vino também eles têm cabo, né? Então, assim, vocês com fio ou sem fio tem as vantagens e desvantagens, não é porque é sem fio que vai ser melhor, porque daí, na verdade, daí às vezes tem que ficar voltando para carregar, sabe? Então tem isso também. Mas o Lumify, ele tem fio. Esse aqui é o V-Scan. Eu acho que desses que tem, ele é o mais novo, na verdade. Ele tem uma vantagem que ele tem a ponteira aqui, que é uma ponteira linear e uma ponteira convexa. Imagem muito boa, tá? Mas essa ponteira linear aqui também não é alta frequência, até 12 MHz, tá? Ele é sem fio. E por último aqui, o que a gente, esse aqui é o do Clarius. Então, a gente tem, digamos, para pele tem vários, eles têm até transvaginal, convexo, tem vários. De interesse para dermatológico, a gente teria dois modelos, o modelo linear de 15 MHz e o modelo de 20 MHz. Diferenças, tamanho da ponteira, tá? Então, o de ponteira de 15 vai ter, então, uma frequência um pouco mais baixa, então ele vai ter um pouco mais de profundidade, uma ponteira de tamanho maior, um footprint maior, e o de 20 aqui, ele seria mais focado, por exemplo, para face, para fazer estruturas pequenas, entendeu? Então, se você vai fazer um corporal, um glúteo com ele, você vai ter dificuldade. Então, assim, outra dificuldade do aparelho portátil de mão é que você não tem essa troca de transistores, que inclusive é uma das coisas que dificulta você fazer um exame com laudo, né? Tá? Agora, o que, claro, eles têm de legal também é que eles têm um pouco de inteligência artificial, então tem algum software que ele faz divisão de tela, pinta quais são as camadas, é bem legal. A faixa de preço, então, o mais barato, eu coloquei aqui do mais barato para o mais caro, tá? Então, o Claros, ele tem todos, ele tem representante aqui no Brasil, mas tem gente que traz dos Estados Unidos, o que vai baratear, né? Então, o custo. Então, são as opções. Geralmente, a gente indica assim para quem é injetor: eu quero dar uma olhadinha, eu quero olhar alguma coisa. Assim, ele não vai fazer laudos, né? Então, porque isso aqui claramente não é. Isso aqui é uma ferramenta para auxiliar, né? Uma ferramenta de trabalho, é diferente que para o radiologista, né? Que a gente estamos fazendo o exame com finalidade de diagnóstico. Então, assim, coloquei, porque isso que é uma pergunta que, olha, a gente sempre responde, assim, o que uma pessoa que não é radiologista, ele consegue ver, consegue aprender dessa parte do transtorno dermatológico. Daí a gente fez essa divisão, são vozes da nossa cabeça, a minha do Luiz, isso aqui, a gente fez uma divisão só para demonstrar mais ou menos, e quando pergunta é o que a gente já avisa, né? Tem coisas que são fáceis, tem coisas que são mais ou menos, e tem coisas que são difíceis.
para fazer no ultrassom dermatológico. Coisas que a gente acha fácil, por exemplo, assim, se você comprar um aparelho de mão, você vai conseguir visualizar. Então, assim, uma coisa que a gente acha fácil, se a pessoa fala, Luciana, eu quero ver para medir a espessura, para procurar o SMAS, para eu utilizar o meu ultrassom microfocado, então, como um guia de visualização, para ver profundidade de SMAS, para ver escolher a ponteira. Isso aqui é fácil, tá? Então, qualquer um dos aparelhos, mesmo que não tenham a alta frequência, eles vão conseguir distinguir as camadas, né, da pele, o subcutâneo, a gente consegue achar o SMAS, essa aqui é uma região lateral da face, aqui embaixo é a parótida, a linha hiperecogênica é o SMAS, e daí você consegue ver aqui a profundidade e escolher a sua ponteira. Outra coisa que a gente acha assim, fácil, por exemplo, muitas vezes o injetor ele quer trabalhar essa região da papada, né? Então, a papada, bem da verdade, a causa dela é multifatorial, não é só o acúmulo de gordura. Tem uma questão de pitose aqui das estruturas profundas do pescoço, tal. Então, assim, o injetor, ele trabalha só na camada subcutânea superficial. E, na verdade, aqui a gente tem, né, a gente tem essa gordura subcutânea superficial, porém, entre os ventres anteriores do gástrico, a gente tem uma gordura subplasmal. Essa gordura, ela só é acessada, só é tratada quando a gente faz um deep neck, um cirúrgico, tá? Então, todo o tratamento de papada que tem, ele trata lipo de papada, lipoenzimática, bioestimulador, é sempre no subcutâneo superficial. E muitas vezes o paciente não tem nada de subcutâneo superficial e é tudo essa gordura subplasmal, é tudo flacidez. Então, se você quer injetor, você é injetor, quer mensurar a espessura dessa gordura, para mensurar aqui, para decidir o seu tratamento, sim, isso é uma coisa fácil de você conseguir fazer, observar com ultrassom. E outra coisa que a gente acha assim relativamente fácil é quando o paciente tem uma bolinha, né, que a gente chama, tem uma lesãozinha, e o dermatologista quer tirar, então ele quer ver mais ou menos o tamanho da lesão, profundidade. Então, isso é muito tranquilo para fazer, né? Localizar, fazer medidas e profundidade. E lembrando aqui, ó, que nessa imagem aqui eu utilizei a técnica do ultrassom dermatológico, é botar muito gel, porque essa bolinha aqui, que é um cisto, ele abala a superfície cutânea, tá? Então, essas três coisas, se eu me pergunto, eu falo, olha, isso aí dá para você fazer, é fácil. Coisas agora, passando para coisas que são mais ou menos, tem um certo grau de dificuldade. Precisa de um treinamento, mas, né, você com o tempo consegue pegar. Por exemplo, identificar qual tipo de preenchedor. Tem preenchedor que é fácil, se você viu um ácido hialurônico, que é preto, entendeu? Por exemplo, diferenciar um ácido hialurônico com uma hidroxapatita. Um é preto, outro é branco. Porém, se você diferenciar uma hidroxapatita concentrada de um PMMA. Já não é tão fácil. Então, os preenchedores, bioestimuladores, toda essa parte de mapeamento facial exige um pouco mais de experiência. Óbvio que dá para fazer, mas assim você tem que ter esse treinamento, porque tem coisas que confundem, tá? Outra coisa, assim, que também precisa de um treinamento é, assim, quando você tem um paciente, você quer identificar as fístulas, por exemplo, se trabalha com hidradeniite, ver se o paciente tem ou não fístulas. Mas, assim, é moderado, mas você consegue ter esse aprendizado. Opa, e passou aqui. E outra coisa também que é moderado são nódulos de bioestimulador, né? Então, assim, muitas vezes, é fácil palpar, mas a visualização ela não é tão fácil, porque muitas vezes eles são quase isoecogênicos também. Então, isso são coisas que dá para aprender, mas não é a coisa mais fácil do universo também. Agora, tem coisas no ultrassom dermatológico que são difíceis, e isso inclui até para gente que trabalha só com isso, tá? Então, se a pessoa me fala assim, se eu quero comprar um aparelho de mão porque eu quero ter segurança na injeção e identificar, fazer um mapeamento vascular das artérias da face. Daí o que eu vou responder? Olha, isso é difícil, porque bem da verdade,
a gente identifica as artérias, mas tem um grande treinamento. Quem não é radiologista, quem não é ultrassonografista, ele acha, quando você mostra uma artéria, que você aperta o Doppler e aparece uma artéria. Mas tem todo um treinamento deles não entendem, assim, por exemplo, que tem ajuste, todo ajuste que você tem do modo B, você tem o ajuste do Doppler, tem angulação, tem várias coisas eles não entendem, às vezes que. Então, eu acho que o vermelho é artéria, o azul é veia, não é assim? Se você aqui aperta o botão, entendeu? Eles não entendem o que que é o color, o que é o espectral. Então, isso é difícil. É difícil para quem trabalha com imagem, então, para quem nem trabalha com imagem, isso é mais difícil, porque tem toda essa regulagem de Doppler, tá? Outra coisa é, eu quero fazer tudo guiado por ultrassom. A gente acha bem difícil, porque você tem que ter duas mãos boas, né? Porque a gente faz exame com a nossa mão boa e você também tem que digitar com a sua mão boa. Então, você tem que ser uma pessoa assim, por exemplo, é radiologista, às vezes está acostumado já, quem faz punção de tireoide e tudo. Agora, quem só injeta, você tem que segurar com a tua mão não boa e fazer uma imagem de ultrassom, que você não é a tua área, é difícil, tá? E vou dizer, eu como radiologista, bem da verdade, eu não consigo fazer uma punção e fazer a imagem ao mesmo tempo. Quando a gente faz o procedimento, eu e o Luiz, geralmente eu guio e ele injeta, né? Porque fica mais fácil você fazer em duas pessoas, tá? E por último, que a gente também acha difícil, é fazer assim, vou comprar um aparelho de mão, porque caso eu tenha uma oclusão vascular, eu vou conseguir visualizar. Então, isso, oclusão vascular é difícil para todo mundo. Muitas vezes, assim, você não pode ficar esperando você ver o estoque, né? Então, é muito mais clínico do que não, do que dependente do ultrassom. Então, o ultrassom não é ele que dá o diagnóstico, ele dá a oclusão vascular, a gente vai ajudar ali, mas, assim, ainda mais quando a pessoa não tem experiência. Então, às vezes, tem gente que procura a gente assim, você não, eu quero uma coisa bem focada, assim, quero só identificar as artérias para fazer o procedimento e caso eu tenha uma oclusão vascular. A gente fala assim, olha, então, infelizmente, um curso para você, assim, vai ser muito difícil, tá? Porque, assim, não tem como num fim de semana você ensinar a pessoa isso aqui, isso aqui. Então, toda vez que a pessoa te pergunta de vaso, essas coisas, a gente tem que ter essa noção até para dizer, olha, isso é difícil. Difícil para quem só trabalha com exame e muito mais difícil para quem não trabalha com exame, tá? Então, geralmente, isso aqui vai requerer um imaginologista com a gente. Isso aqui só quis mostrar também que agora tem é um medical device, né? É o ultrassom ali, mas que ele acopla no dedo. Eu achei bem interessante que ele lançou, acho que ano passado aqui, que daí esse fica mais fácil de fazer o ultrassom ligado. Mas na verdade, eu acho que eu pesquisei e vi que ele também não é alta frequência, sabe? Mas olha, veja como ele estando aqui na mão, na outra mão, como fica mais fácil de você fazer uma injeção guiada mesmo, né? Se o transtorno estiver acoplado no seu dedo. Então, é interessante. Então, a gente nunca sabe para que lado vai evoluir, né? Então, a gente está vendo, assim, que estão buscando bastante, a gente faz bastante guia, bastante procedimento, e isso aqui, com certeza, é uma coisa para o futuro, para a gente observar. Pode ser um primeiro protótipo, né? Mas essas coisas, com certeza, vão evoluir, tá? Agora, eu vou mostrar aqui rapidamente, porque a gente vai ter outras aulas, mas, assim, sobre anatomia, assim, não sobre anatomia de pele, mas, assim, as funções do ultrassom dermatológico, né? Então, então, com o ultrassom a gente consegue ver bem essa anatomia da pele, distinguir, então, epiderme, o que que é derme e a hipoderme, por exemplo. Diferenciar, a gente consegue lesões sólidas e císticas. A gente que utiliza o Doppler, né? Isso aqui é um cisto epidérmico, isso aqui é um CPC, um câncer de pele, aqui cheio de fluxo ao Doppler. Então, quando a gente vai avaliar os tumores, né? Então, a gente consegue delimitar bem aqui um tumor e a sua vascularização. Isso aqui é um SEC de cartilagem da orelha. Então, olha que interessante. Eu fiz uma imagem mais panorâmica aqui para fazer as medidas. Olhei aqui, ó, tá vendo aqui a cartilagem, mas quando eu coloquei aquele transtorzinho de 22, daí a gente via aqui o tumor aqui, ó, ele já determinava a invasão de cartilagem.
Quando ele faz a invasão de cartilagem, então normalmente os tumores, quando são de nariz, de orelha, eles mandam para gente definir essa invasão de cartilagem, porque provavelmente vai mudar o tipo de conduto, o tipo de cirurgia. Às vezes, quando invade cartilagem, eles mandam para o cirurgião plástico, né? Se vai fazer ambulatorial, se vai fazer, né? No centro cirúrgico ambulatorial, tá? Como que vai ser essa conduta, tá? Então, a gente aqui já conseguimos ver essa invasão de cartilagem. Esse aqui é um CBC aqui com aqueles famosos pontos hiperecogênicos, né? Então, esse aqui é no nariz também, uma lesão bem grande, bem avançada aqui também, ó. Então, lembrar que eu tô com aquela bolota de gel aqui em cima, então, uma lesão bem superficial, eu consigo ver, determinar aqui a superfície dela. Nas doenças inflamatórias, assim, o nosso principal é trabalhar com a hidradeniite supurativa, né? Então, a hidradeniite é uma doença inflamatória crônica, é, relacionada ao folículo, né? Então, ela vai ter as áreas que as lesões são mais comuns, então vai atingir mais axilas, virilhas, pregas interglúteas, regiões inframamárias, intermamárias, e é um processo que vai começar com uma inflamação, oclusão do folículo, ruptura, formação a longo prazo de abscessos e fístulas. Então, esse aqui agora que a gente trabalha bastante com hidradeniite, quando você olha, você já faz o diagnóstico. Então, isso aqui é uma doença grave, né? Você vê assim que todo esse processo de inflamação, oclusão, ele vai se repetindo e vai destruindo a pele. Estava lendo um outro dia um artigo e ele fala que a hidradeniite vai levando à destruição da pele por causa de fibrose. Então, essa pele está sendo destruída. E na hidradeniite, ele tem vários estágios, né? E o ultrassom, ele entra com tudo, porque a gente já sabe que no estadiamento, muitas vezes a gente consegue com o ultrassom ver mais lesões do que o clínico vê, tá? E o futuro do ultrassom na hidradeniite é a gente conseguir monitorar a resposta ao tratamento, porque nos estadios mais avançados, tem que entrar com imunobiológico. E assim, e agora vai cada vez com drogas novas e a gente vai ter que ver se as lesões elas estão secando, se tem fluxo ao Doppler, se estão reduzindo. Então, esse monitorar a resposta vai ser o dia a dia dos exames para hidradeniite. Então, isso aqui é uma fístula, né, que é uma lesão alongada aqui. Então, são quando vários folículos, eles inflamam, se juntam como se fosse uma lesão alongada, né, que fica por baixo da pele. Então, a gente consegue ver toda a extensão da lesão, profundidade, e a gente vê aqui a atividade inflamatória. E quando a gente coloca no laudo, por exemplo, então, assim, ó, por exemplo, ele tinha, esse aqui é uma axila, eu vi que, na verdade, ele tinha como se fosse duas bolinhas, dois locais que drenam, mas na verdade, esses dois locais por baixo dessa pele sadia, era tudo uma fístula. Então, nesse caso, eu tirei foto aqui do paciente, marquei onde é a fístula, por quê? Porque muitas vezes essas lesões, elas são bem refratárias a tratamento medicamentoso e acaba que você tem que abordar cirurgicamente. E às vezes o cirurgião, quem está tratando, não consegue ver que isso aqui está conectado. Então, já digo, ó, que é uma fístula. Então, ele vai abrir toda essa extensão. Ele sabe em qual região que ele vai ter que trabalhar, tá? Então, assim, na cosmiatria, então, nem se fala, né, de você identificar o tipo de preenchedor, tudo, mas nas complicações a gente está atuando muito, né? Então, identificação de abscessos, identificação de produtos, né, das complicações, então, aqui um abscesso que era um abscesso por micobactéria, que tá uma febre, né? E ó, as outras complicações, como por exemplo, o nódulo tardio, isso aqui, para vocês terem noção, é uma região infraorbital. O córtex sagital da infraorbital, que geralmente você vê aqui uns foquinhos de ácido hialurônico, isso aqui é uma mega bolota de policaprolactona, de Elan-C. Então, assim, uma complicação visível no rosto da paciente. Então, imagina, ó, aqui tá abaulado, então esse infraorbital tem uma bolota aqui, tá? E bem vascularizado, bem inflamado, cheio de fluxo ao Doppler. Então, dessa aula era isso. Então, para a gente ter
essa introdução e, como vocês sabem, né, tudo que o ultrassom começar com tudo que o ultrassom dermatológico pode ajudar a gente, tá bom? Obrigada.